Aí, Cauã, é isso aí, garoto. Pronto. Pedro, queridos, nós vamos estar hoje compartilhando sobre paternidade. Paternidade é uma área onde Pedro tem uma autoridade muito grande, né? Muito intensa de falar sobre paternidade. Ele escreveu esse livro, é um livro sensacional. Paternidade. A base que sustenta famílias e transforma gerações. Descubra verdades que podem mudar sua história neste livro. Garanta o seu agora pelo WhatsApp 19 992 29 7400. Fale com a Érica. Na terra como no céu, Pai. Não deixe para depois o que pode restaurar hoje. Sobre a paternidade natural do pai, né, terreno, mas a paternidade de Deus, tá? Do Pai eterno. Então nós vamos tocar em alguns pontos aqui que vocês vão ficar, eu acho que vocês vão gostar. E é uma das aulas de Pedrinho na Escola Embaixadores, uma das aulas que mexe com todo mundo, né? E Deus faz grandes obras nessa aula, quando ele se revela como pai através da aula de Pedrinho, né? Da unção, da capacitação que Deus deu a ele. Um prazer enorme, também uma honra poder sentar para falar desse tema, paternidade, e o livro do que você já falou, que está por aí rodando. Então, quero que o Senhor, nosso Deus, nos dê a graça nesse momento. Esse assunto faz parte da minha vida já há quase 50 anos, se bem que eu tenho 72 anos e sou filho, então o pai está na minha vida desde então, mas experimentar o amor do Pai Celeste e sentir a graça da paternidade do Pai Nosso, como Jesus falou sempre, Pai Nosso, isso aconteceu na minha vida já há quase 50 anos e desde então tem sido uma bênção para mim e tem sido bênção para muitos para quem eu pude falar, e também é um prazer enorme quando eu conheço pessoas que desfrutam da paternidade do nosso Pai Celeste. De hoje. Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço, meu querido. Qual é o cenário da humanidade de hoje? Sim, Vânia e todos os queridos, nós temos que partir do princípio que somos obra do Criador, que nos criou com o coração paterno. É o Pai que é o Criador, ele que criou, ele que desenhou a família e como retrato da grande família que também ele planejou e projetou tudo isso lá na eternidade e Jesus veio para reunir essa linda e grande família e sermos com ele filhos do Pai Celeste. Acontece que houve aquele incidente, que podemos chamar de acidente, lá no Jardim do Éden, quando o homem desacredita a palavra de Deus e abraça a sugestão da serpente, quebra o vínculo, entra na desobediência e desencadeia toda essa degeneração do projeto, do plano de Deus, colocando em xeque, em risco o que Deus sonhou e planejou. E esse plano está centralizado exatamente na família. Quando o homem, Deus adormeceu o homem e deu para ele uma adjutora, falou para eles serem uma só carne, ser uma família, crescer, multiplicar. Então, esse desenho é que foi interrompido e o quadro se desenrolou durante todos esses séculos e estamos hoje num momento da humanidade que
nos faz lembrar os últimos dias antes do dilúvio, quando as pessoas cuidaram de suas vidas longe do De propósito do Deus. projeto, colocando em risco a família humana, a raça humana, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem na terra e viu aquele risco das coisas se perderem, porque ali estava, como ele levou a concluir a obra da redenção por meio do homem mesmo, enviando seu filho que se fez homem. Então, a sociedade, ela não é um acaso, a sociedade não se organiza assim porque eles chegaram a essa conclusão, mas porque Deus projetou que a sociedade vivesse dessa forma, sendo a família o eixo central, a principal célula dessa grande sociedade que é a sociedade humana. E como as coisas se perderam a partir de uma família, o caos entrou. Na primeira família já teve homicídio, lá no início da Bíblia, em Gênesis, e esse caos se perpetuou, se fundamentou, e hoje nós temos o que não colabora em nada com o plano e o propósito de Deus. De forma que a família corre risco, e o risco principal, a ameaça principal vem sobre o esteio da família, que é o pai, e aí o resultado são filhos sem referência paterna, sem o bom ambiente familiar, que é aquele canteiro, aquela terra fértil para a plantinha crescer, e aí temos o caos social, oriundo disso aí, da dissolução de um plano, de um projeto ameaçado pelos principados e potestades, mas Jesus veio para trazer de volta. Tanto que nos dias de Jesus, ele começou a falar: Pai Celeste, o meu Pai, dizia ele, e os outros falaram: não é possível. Como é que ele pode falar isso de Deus? Ou seja, a sociedade tão distante de Deus que, quando Jesus vem para trazer de volta e apresenta o plano, esse foi um dos temas que o levou à cruz. Então, a sociedade perdeu o senso da família. E em todas as etapas, eu acredito, a família esteve ameaçada. Mas, desde o dilúvio para cá, eu não sei se houve em algum momento pior do que estamos vivendo. Hoje, realmente há sensível, palpável a ameaça à estrutura familiar, ao conceito da família, e os resultados, estou repetindo, os resultados são aquilo que a gente vê na sociedade. E isso parte de um princípio do que aconteceu, né, que você acabou de falar ali, da incredulidade, né? Parte ali do princípio, do que você tocou aí no ponto, que é muito chave esse princípio, né? Primeiro, eles não creram, né, que morreriam, né, Pedro? Eles creram, né? Eles preferiram crer, né, na serpente, né? E ela faz uma pergunta sagaz, né? Ela faz a mesma pergunta que o que disse Deus, né? Então, ali parte esse princípio da incredulidade, começa, né, o pecado original, né, incredulidade, daí parte para a desobediência imediata quando ela toca, né? Ele disse, não toque, né? Ela tocou, né? Então, é muito interessante isso. De onde vem,
né, essa deterioração da humanidade. E Paulo fala isso para nós em Romanos 1, né? Ele descreve com detalhes essa deterioração, né, da humanidade para destruir a família. E o princípio básico é destruir a família, né, Pedro? Porque no Gênesis 12 fala aí, Pedro, qual é a promessa dele em Gênesis 12? Então, Jesus veio para resgatar filhos para o Pai. O Pai que nós encontramos, como você falou, desde Gênesis, lá quando Deus retoma, vamos dizer assim, retoma e chama um homem, uma família e promete um filho e faz daquele homem um pai. Faz uma aliança, né? Faz aliança com o homem, porque ele tinha prometido lá no Éden que o descendente da mulher, esse descendente chegaria através da família. E Abraão, como você mencionou, ele experimenta o que é a paternidade. Ele experimenta ter um filho. Ele experimenta dar esse filho em sacrifício. Algo que era o Pai Celeste levando-o a experimentar o que esse pai estava experimentando em seu coração e concretizaria lá no Calvário. Então, a obra da redenção é o filho resgatando filhos para o pai. Daí a razão por que os principados e potestades miram para a família e tentam minar definitivamente o conceito, esvaziando o conceito e alvejando o principal, o centro nervoso da família, que é a paternidade, com ênfase sobre o pai. Porque a paternidade é compartilhada por pai e mãe, mas sobre o pai incide o peso maior. Por isso, no livro, a gente está contando uma história de uns voluntários que foram ao presídio ajudar os presos a mandarem um cartãozinho para o Dia das Mães. Eles levaram um número menor do que era o número de presos e ficaram desapontados porque todos queriam, eram 600 prisioneiros e eles só tinham 400 cartões. Ficaram chateados, envergonhados e prometeram, no próximo comemoração, a gente vai lá e vai levar para todos. Era o Dia dos Pais, eles levaram cartões para que os 600 prisioneiros pudessem mandar cartõezinhos para seus pais. E agora a grande frustração é que nenhum dos prisioneiros quis mandar um cartão de Feliz Dia dos Pais, porque o problema está lá. Está na paternidade. E tem outra chave ali, né, no 12, que é da aliança, além do filho, né, que ele dá. Ele também fala que todas as famílias da terra seriam benditas, né, através do filho dele, do Cristo, né, que viria, né? Então, e esse papel fica para nós hoje, como corpo, né, igreja, nós também cobrimos esse papel naqueles que não têm, né, que têm problemas de paternidade, que não têm pais, nós podemos fazer isso, né? E eu provei pessoalmente disso, provo sempre disso, né? Quando ele me chamou, que ele me alcançou, ele me alcançou e me chamou de filha. Ali eu conheci a paternidade, porque eu não tinha paternidade e tinha problemas sérios de paternidade. Então, quando ele me chamou de filha e pediu para me carregar o fardo dele, que era suave,
e que ele levaria o meu, que era pesado, ali eu encontrei a paternidade. Ali eu encontrei a minha identidade ali, naquele momento exato que ele me alcançou. E daí em diante, na caminhada, ele vem me dando paz, né? Me fazendo morar em família, né? Viver em família, porque só era eu e meus filhos agora casaram, eu continuo, né? Ele continua me inserindo em famílias e continua me dando paz. E um desses pais, né? Você e o Ademir, né? Tiveram que me aguentar. Porque o livro, o título é Na Terra como no Céu, querido. Na terra como no céu, Pai. Esse título é porque o Deus e Pai que está nos céus, ele quer se revelar, como a gente já falou, como você acabou de falar, ele quer se revelar a nós, ele quer nos encher plenamente da paternidade, como a Bíblia fala que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, ele é aquele que faz o solitário habitar em família. Família, Isaías Então, 54. esse é o centro das Escrituras, é o pai enviando o seu filho, é o pai que está esperando o filho retornar. Essa é a mensagem das Escrituras. Agora, o pai que está aqui na terra, tanto o pai na terra quanto o pai no céu, é tudo o que nós precisamos. Mas para que eu experimente o Pai Celeste, o coração paterno, desfrute da paternidade, eu vou fazer uso do conceito, da experiência, da imagem, da referência que vem do meu Pai terreno. E nós vivemos, aí volta naquilo que você começou a mencionar desde o início. Nós vivemos numa sociedade onde o pai está descaracterizado, o pai terreno. E para que eu veja o pai que está nos céus, eu vou necessitar dessa lente, a lente que é o meu pai terreno. E o Pai nosso será tanto quanto o Pai terreno. E eu vou passar a ver o Pai terreno como vejo o meu Pai celestial. Então, na sociedade, repetindo, nós estamos cercados de pessoas que ou não tiveram a presença do Pai, perderam por morte, perderam por nunca aparecer, perderam por abandono, perderam por pai que não exerceram a paternidade, não tiveram o que nós chamamos no livro, você colocou na chamada da live, que na frágil figura do pai terreno, sabemos que é frágil, porque pais são humanos, são falhos. E nessa frágil figura do pai terreno há um depósito abundante do que está no coração do Pai celestial. E olhando para o Pai terreno, então vamos enxergar e vamos ver, ou vamos ter lentes suficientes para vermos, conhecermos, desfrutarmos do Pai celestial. E por isso um dos temas do livro é o perdão, e também quando Jesus nos ensina a orar ao Pai, isso depois dele falar que o Pai vê em secreto, que o Pai nos entende, o Pai nos sente, ele fala, orienta a oração ao Pai, a relação de oração com o Pai eterno, ele inclui o perdão. E aí a gente pode falar mais daqui para frente,
do perdão. Vou, Mas, eu tenho perguntas aqui sobre o perdão. então, podemos continuar. Vamos falar. A Liane, que é líder aqui do Damaris, ela disse que o livro chegou hoje, ela está toda feliz. Que bom, Ela, que bom. ela comprou o livro. E Juan disse que isso é uma verdade demais. É muito verdade isso que você falou. Sim. Como aplicar, Pedro, autoridade e afeto Então, eu estou falando nessa, aqui, nessa relação? eu estou falando aqui num universo formado por pais, filhos, mães, né, filhas. Então, se eu estivesse falando especificamente com o casal, o pai e a mãe, eu usaria uma linha, mas estou falando para um grupo plural e eu vou falar sobre um pouquinho sobre autoridade e afeto, porque, sinceramente, aí estão dois pontos mais emblemáticos, mais complicado, porque no passado, os nossos pais, eles eram o bigodão, eles eram carrancudos, e a criança entrava por uma porta, melhor, o pai entrava por uma porta, a criança ia pela outra, É, porque não até ia. na minha época era assim. E eu sei de história que de pai, especialmente o pai, ele ser tão ameaçador, tão inatingível, que a criança não podia nem falar na presença dele. Nós E somos assim. esse pai desmoronou os dois aspectos. O aspecto da autoridade, porque ele era um grande ditador autoritário. E criança sabe identificar isso. E ele falhou na autoridade, falhou no afeto. Aí nós temos agora uma geração moderna, onde é tudo, como a gente chama de Nutella. É tudo muito fácil. A criança, desculpa eu fazer uma comparação aqui, mas hoje as famílias têm pets, né? E os pets de hoje não são como os que nós tínhamos antigamente. Os Era pets, vira-lata mesmo, né? antigamente era vira-lata, o cara fala, sai fora. Agora não, os pets mandam na casa até. Governo a casa. Então, o que aconteceu é que nós temos pais hoje que eles não figuram nem o afeto, porque eles pensam que dar toda a liberdade para o filho é amor. Não é. Não é, porque a primeira palavra que Deus ensinou para o filho dele foi o não. Não. Deus deu toda a liberdade para o Limite. homem lá no Jardim do Éden, capítulo 2, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele falou, eu quero que o meu filho seja livre. Mas chamou o filho e falou, desta árvore aqui, filho, desta árvore, não. Ele Por que o colocou um não? marco ali, né, Pedro? Colocou um marco ali e eles Exatamente. saltaram o Por que o marco, não? né? O não é o ponto de ligação, é a garantia da liberdade daquele que nasceu para ser livre. Então, o que acontece com a paternidade hoje? O pai que não sabe dizer não Não cumpre a também, missão. também não é uma expressão de afeto. Porque afeto sem autoridade não pode. Não há E sem afeto sem limite. autoridade, É. assim como não vai haver autoridade sem afeto. E aí a sociedade vai se desmoronando. A gente pensa assim, mas eu não sei se eu posso já levar aqui adiante, mas e depois vamos falar do perdão.
Mas olha, Tem uma pergunta já de Jonas sobre o perdão aqui, sobre a lente. Depois eu faço, pode continuar. a lente. Pois bem, vamos falar da lente. É, Ó, ele pergunta, se você pode até incluir no que você já está falando, ele sim, pergunta se a mudança de lente vem com o perdão. perfeitamente, perfeitamente. Vamos já entrar lá, mas um momentinho, deixa eu completar aqui. Não, pode Ó, completar, aí você dá seguimento. filhos, né? Aí, agora falando para quem não tem filhos ainda, que é o melhor terreno, terreno que está ainda virgem, esse terreno que não tem filhos ainda, você tem toda a possibilidade, leia o livro, leia outros livros que falam do assunto, para que você seja pai e mãe afetuosos e inabaláveis na autoridade, como disse o meu pai na fé quando nasceu meu filho. Ele disse: nunca diga não para ele se você não vai levar o não até o fim. Se você é melhor você não dizer nada, fazer de conta que você não viu a transgressão ou a rebeldia, do que você falar não e voltar atrás amanhã. Você vai desconstruir o conceito de autoridade na vida da criança. Então, o que há? Aqui, rapidamente. A criança, ela não precisa todos os presentes, aquela bagunça de brinquedos e confortos que a gente acha que precisam. As crianças não precisam de todos os gostos. Ah, não pode frustrar. Deve se frustrar, deve aprender a administrar a frustração, Amém. deve aprender a perdoar já desde criança, deve Amém. aprender a perder o seu, digamos, direito, tem que aprender, tem que saber ceder, tem que aprender a responsabilidade, porque é assim que é a nossa relação com o Pai Celeste. Ele é todo amoroso, como até teologicamente é um perigo. Não, Deus é tão bom, ele não Ele é pode. amor, eu posso Não, fazer tudo. ele é um mar de amor, ele é um oceano de amor, mas ele é um marco inabalável. Ele é uma fonte de De autoridade, não autoridade. para amedrontar, mas para guardar, amparar, proteger. E o pai terreno tem que ser essa figura. Claro, eu não estou dizendo aqui que eu fui aquele pai, etc., né? Mas, olha, tem que aprender o perdão. Então, ainda vamos falar do perdão, não sei se eu faço agora, mas Deixe-me só ler aqui o sim. pastor Ricardo, Pedrinho querido, abraço aos dois, parabéns pela live. Hum, E Possati Sandrinha falou, paz, querido Pedrinho, saudades, ótimo tema, temos muito que aprender e nos enriquecer de sabedoria. Verdade, amém. Sandrinha. E, e é isso, né? Até aqui. A pergunta que eu tenho para perdão, que aí você inclui a de Jonas junto, né? Que é falar sobre perdoar é o caminho, falar porque perdoar é o caminho da restauração. Isso entra no que Jonas perguntou também, se a mudança de lente, da nossa lente, é, é parte do perdão. Sim, sim, exatamente. O, como que é que Deus nos chama para Ele? Ele nos chama para Ele estendendo a nós o perdão. O perdão. O perdão dos nossos delitos e pecados. Claro, Jesus veio pagar essa dívida nossa para que nós fôssemos perdoados pelo Pai. E aí, na oração do Pai Nosso, ele diz que se não perdoarmos, ele
não pode Não nos... perdoar. E se ele não pode nos perdoar, nós continuamos prisioneiros do nosso pecado, dos delitos, da culpa, da condenação. E isso da nossa relação com ele. A nossa relação dentro da sociedade humana, o perdão é essa fonte de graça, de amor, de decisão, de poder para liberar aquelas pessoas que nós acorrentamos porque não gostamos do que ela fez, do que falou, não gostamos porque fomos prejudicados, não gostamos porque eu não tive a minha festinha, eu não tive... Coisas que às vezes nem são racionais, Sim. coisas que estão no nosso subconsciente. Se não perdoamos o pai terreno, nossa capacidade de se relacionar, de ver o pai, conforme Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E nossos olhos da fé, eles se abrem pelo perdão. Amém. E quando nós perdoamos o Pai terreno, limpamos a imagem dele, limpamos a nossa lente. Aí a nossa visão do Pai terreno se torna límpida, transparente. Foi assim que aconteceu comigo quando eu sempre digo, né, que meu pai foi tão camarada, tão bom, tão pessoal, tão presente, tão bom marido, que a minha mãe o tinha ali, sempre aquele tomando mate, sempre provendo, sempre trabalhando, muito honesto. Mesmo assim, eu descobri que tinha um ressentimento no meu coração quanto a ele. Não significa que eu não estivesse falando com ele, que eu não tivesse amizade com ele, mas eu estava. Tinha uma sombra que o diminuía, que manchava a minha lente. Quando eu decido, então, perdoar, quando eu decido pedir perdão, foi quando a minha lente limpou para ver o Pai nosso que está nos céus. Então, o perdão é fundamental. Amém. Eu vivi isso. E quando ele me alcançou, eu já tinha passado pelo perdão. Em outro momento, assim, um momento antes, em uma outra religião até, como Deus usa todas as maneiras, né, para nos cercar. Então ele me cercou primeiro liberando perdão com meu pai, ligando para ele, perdoando ele, pedindo perdão, né? E logo depois o Senhor veio e me alcançou e me revelou essa paternidade. E daí pronto, aí eu não parei mais, né? Estou aqui há 31 anos. E cada vez mais apaixonado. Quando fala do pai, eu choro, né? Quando você falou aí do pai que ficou esperando o filho voltar, né? Deus ficou esperando seu filho retornar para o trono. Aí não tem como não chorar, né? Porque você fica imaginando, ele ficou ali, o pai de costa para ele, porque ele não podia estar ali diante dele, né? Do filho na cruz. E aí, mas ele estava lá, né? Esperando, né? E eu costumo dizer que eu acredito muito que as lágrimas e a dor que ele sentiu no Getsemane, né? Porque ele iria ficar sem o Pai, né? A Trindade ia se desfazer ali por 3 dias, então por aquele tempo ali, então eu costumo dizer que a dor dele era essa, não era porque ele iria passar pela dor da carne, do sofrimento, da humilhação só, não.
Mas É, tinha também essa. E ele precisava, né? Senão ele não teria dito: passa de mim este cálice. O cálice era ficar longe do Pai, é, né? é, Por é, minha causa, Pedro, por por nossa minha causa, causa. né? É. Então, não tem preço. Como recorrer, Pedro, ao favor e essa graça no Pai Eterno? Como a gente consegue recorrer a isso? Então, incrível, mas aí é uma confluência da, da revelação de Deus em nossos corações, ou seja, quando nós almejamos por Ele, porque essa é uma verdade que estão em todas as entrelinhas das Escrituras, que nós temos Inata, que né? pedir, batei e abrir-se-vos-á, assim que Jesus ensinou. Então, quando nós estamos querendo, quando queremos, até a Bíblia diz, aquele que tem se lhe dará, ou seja, aquele que tem desejo, aquele que tem anseio pelo Senhor, se lhe dará a revelação do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a Bíblia diz, né? Então, quando nós passamos a olhar para as Escrituras, eu me lembro que eu já estava no meu 5º ano de fé, eu já estava chegando nos meus 25 anos e já estava pregando o Evangelho, mas eu comecei a sentir que alguma coisa eu ainda não tinha experimentado. Eu não tinha experimentado a grandeza de Deus. Quando eu li lá no Gênesis que a forma como Abraão andou e a forma como a Bíblia fala que ele foi chamado amigo de Deus, um dia eu senti aquele desejo, será que eu poderia ser amigo de Deus? Será que eu... Então, essa fome, esse desejo, ele vai se unir a uma fome e desejo do Pai. As águas vão se encontrar. Essa confluência vai acontecer, porque há no coração dele também esse desejo, essa vontade, porque ele é pai. O pai está esperando o filho voltar. O pai quer o filho. O pai quer dar o seu coração de pai. Pai quer matar o novilho cevado, fazer a festa, fazer a dança, colocar o anel, como nós vemos lá em Lucas 21, em Lucas 15, perdão. Então, começa por aí, esse desejo, e aí vai se esbarrar exatamente naquele ponto do perdão. Por quê? Olha, eu mencionei no livro que uma menina de 7 anos me ouvia e ela veio à frente e falou para mim: ora por mim, porque o meu pai... ela disse o seguinte: eu quero perdoar o meu pai porque ele morreu antes de eu nascer. Ela tinha 7 anos. Ela sabia do que estava falando? Sabia. Sabia. Mas se ela sabia do que estava falando, ela não sabe que ele morreu, como é que ela tinha que perdoar? Pois a verdade é que no seu subconsciente, a imagem do pai era aquele que nunca veio, nunca apareceu, não estava lá, nunca falou feliz aniversário. Então, essa mágoa, essa mancha, essa sombra estava nela. E ela precisava ser livre disso. Olha que coisa Coisa. impressionante. Ele não deveria morrer antes que Não, ela e não deveria nascesse, mesmo. né? É Não verdade, não deveria. foi plano de Deus isso daí. Não. Então, o caminho de volta tem que se chocar com aquilo que falta em nós. Falta em nós a honra a teu pai. Tem promessa esse mandamento.
honra teu pai e a tua mãe. Para que E é, vivas. e é um dos 10 mandamentos. É. Deus escreveu na pedra lá no Monte Sinai para Moisés. Então, escreveu isso daí. E quando nós começamos a tomar consciência de que alguma coisa não está bem aqui na terra, porque precisa consertar na terra como no céu. Porque o Por que esse ligado título, na né? terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes também o céu. Então, o caminho passa por aqui, e essa é a obra que Jesus veio fazer. Fazer. Sem ele, impossível. Ele é o filho de pai suspeito. Olha só. Olha onde que Jesus veio nascer, né? No primeiro momento da gravidez, o pai falou, e agora, hein? Ele não era nem marido ainda da moça, a moça já estava grávida, exposta a um escândalo, e Jesus ali. Jesus vem nesse quadro, né? Mas ele caminha, faz todo o nosso caminho de volta ao Pai, levando-nos nele ao Pai. Então, passa por Jesus, porque ele é o nosso irmão mais velho, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o nosso resgatador, e ele falou, meu Pai e vosso Pai. Então, é por ele, e o perdão, como eu já falei. Juan comentou aqui que é como lemos ontem, Vânia, em Jeremias, que lemos a parte que Jeremias fala da dor do peito, que as paredes do peito dele dói profundamente, que é a dor do pai, a dor de Deus. Ele está chorando pela dor do pai. Ele sente a dor do pai para poder, por causa do seu povo, dos seus filhos que se desgarraram dele, né? Que Sim. se perderam nele, então, dele, né? E Sim. Sandrinha fala, Sandrinha diz que é de Vinhedo. Eu não deu Sandrinha, para ler. sim. Louvado seja Deus pelo verdadeiro perdão. Louvado seja Deus, Sandrinha. Porque se não perdoarmos, ele não nos perdoa. O Exato. livro, tá, queridos? Está de capa nova. Esse aqui é o primeiro lançamento de Pedro. Eu comprei alguns 10, 11, sei lá quantos, e distribuí para jovens que eu tenho andado e sofrem profundamente com problemas de paternidade. E eu os abençoei. Paternidade, a base que sustenta famílias e transforma gerações. Descubra verdades que podem mudar sua história neste livro. Garanta o seu agora pelo WhatsApp 19 992 29 7400. Fale com a Érica. Na terra como no céu, Pai. Não deixe para depois o que pode restaurar hoje. 992297400. E a outra pergunta que eu quero fazer para você é os pais que se perderam pelo caminho. Onde ficam os filhos, Pedro, nesse caso? Dos pais que se perderam, filho. Aí tem que haver outra confluência entre pais e filhos. A Bíblia fala de pais que se converteram o coração aos seus filhos. Eu vou ler. Marcos Moreira Vieira falou, amado Pedro, me fez ver o Pai e meu Pai sem manchas. Muito bom, Marcos. Eu Valeu, choro, Marcos. Gente. Eu sou bem chorona, Forte abraço, tá? meu filho. Forte abraço, meu irmão. Então, eu leio algo assim, não tem como não chorar, né? Eu choro de alegria, tá, gente? Choro de alegria. Mas pode continuar, filho. O que fazer com os pais que se perderam pelo caminho e onde ficam os filhos, neste caso? Tá, então, tem um capítulo do livro de pais que se perderam pelo caminho. O que é bom, o que é bom, o que dá alegria e o que nos dá segurança é que o nosso Deus e Pai, conforme ele se revelou lá em Êxodo a Moisés,
Êxodo 34, ele não tem o pecador por inocente, jamais. Mas ele é Jamais. perdoador. Ele é pai perdoador, que perdoa a culpa, que perdoa o pecado. Então, o pai que se perdeu pelo caminho, ele, encontrado pela graça de Deus, tem toda a possibilidade de corrigir. Então, as coisas não terminaram quando a gente recebe a Jesus como Salvador, quando a gente se entrega a Ele. Começa ali, porque ali é a hora dos corações se renderem à presença de Deus, o Pai, e corrigir o caminho, corrigir o que não ficou bem. Casal se reestruturar. Eu gostei muito de um jovem, nosso querido, ele pegou o livro, os pais compraram, deram para ele, e falou para mim, ele me chama de tio, falou, tio, quando eu li o livro, aliás, ele falou dele e a esposa, quando nós lemos a primeira parte do livro, que fala da família, nós sentamos e falamos, temos que corrigir nossa vida, corrigir nosso relacionamento. Olha que legal. Aí ele continuou dizendo, mas quando nós continuamos a leitura, que vimos o plano da redenção, aí pegou. Aí foi bom, porque ele entendeu que não bastava ser uma pessoa que gostava de Jesus. Ele precisava da graça perdoadora de Jesus. Então, pais que se perderam têm um caminho de volta. De volta. O caminho é a humildade, é pedir perdão para os filhos. Não é brincadeira, não. Eu já passei por isso. Pedir perdão. Aliás, de vez em quando eu tenho que pedir, tá? Continuo pedindo perdão para os filhos. É ter uma vida na luz. Porque os filhos vão olhar para essa frágil figura e vão ver a afetividade do Pai Celeste e vão ver a autoridade do Pai Celeste. Dá para corrigir também. Falar em autoridade, olha, pode ser que tem um pai aí com criança pequeno que não sabe o que é autoridade. Eu, sinceramente, me preocupo muito com isso. Porque não é só para a criança ser boazinha em casa. Estamos falando do futuro dela. Então, quando nasce um bebê, nós temos um bebê tão bonitinho, aquele gordinho, docinho. Pois é. Aquela figura ali, eu costumo dizer, é um perigo. Quanto mais bonitinho, quanto mais engraçadinho, mais risco ele corre. Porque se nós deixarmos solto, olha, tem tanta propaganda do sistema, alguém vai semear a rebelião. Então, você dá uma olhadinha nas notícias que vêm do mundo, você fala, mas o que aconteceu com essa pessoa? O que é que levou o jovem a isso? A falta de combustível, falta que é coerente, falta de realidade, falta de pés na rocha, pés no chão. E pais que se perderam podem voltar. Deus perdoa o pai também. Deus perdoa o filho. Porque esse pai, eu me lembro, nesses anos, de orar por pessoas muito mais velhas que eu, idade para ser meu pai, orando e pedindo perdão a Deus, para Deus dar conta do perdão aos seus pais que já tinham morrido. Isso, já vivi isso. E isso
Por que que esse pai estava fazendo isso? Porque ele se via um trilho marcado por um filho que não andou, não desfrutou da paternidade com seu pai, não dentro do que se espera, do mínimo que se espera, e agora ele passa a sofrer com os seus filhos. Porque alguém já disse isso, que é quase impossível ser o pai que você não teve. E você, para corrigir essa falha ali na sua estrutura, para que você possa ser um pai que você agora está sabendo que deve ser, corrija lá atrás, porque você, corrigindo, a imagem do seu pai vai melhorar muito. Muito. Muito, muito, muito. E você vai ter orgulho dele. Você vai honrá-lo. Mesmo que ele tenha sido bêbado, tenha sido negligente, tenha sido violento, tenha sido ausente, sei lá o que for, você vai conseguir perdoar, sepultar a dívida dele que estava no seu coração. E ser livre, né, Pedro? Desculpe. E ser livre também, né? Naturalmente. Porque quem não perdoa é que fica preso, né? Não exatamente. É o que não é perdoado. Quem não perdoa está acorrentado ao não perdoar. É só ver a parábola, né, lá do devedor, né, que vai até o rei, né? É tão clara aquela parábola, né? Exato. O rei perdoa uma dívida impagável. Ali está se referindo a Cristo, né? Nos perdoando, né? Sim. É uma dívida impagável, mas quando ele sai da frente do rei, que ele chega na porta, ele encontra um devedor que só devia 3 meses de trabalho a ele, e ele bate, ele manda prender e não aceita, né, que ele pague a dívida, manda prender, aí o rei sabe, aí liberta o outro e coloca ele, né? Essa falta de perdão é isso. Eu vou deixar aí o Alan ali. Cobrir com a capa como os filhos de Noé. De Noé. Exatamente. Cobriram o pai desnudo, desonrado, dando vexame, bêbado. Boa então, lembrança, eles Alan. Decidiram, exatamente, Alan, decidiram não cobrar, não fazer propaganda, não jogar pedra, mas perdoar. Perdoar. E lá na frente Jesus vai nos ensinar sobre isso, né? Para cobrir os nossos irmãos, né? Não expor a vergonha do irmão, né? Para cobri-lo, né? Sempre cobri-lo, né? Se refere a tudo isso, né? Você não expor, né? Não expor os irmãos e não, muito menos pai, né? E mãe. Pedro, Sim. Para uma mãe solo, eu né, fui uma mãe solo, mas Deus foi tão misericordioso, porque meu filho já estava com 9 anos quando ele me alcançou, e minha filha tinha 1 ano e 9 meses. Sim. Né? Mas eu buscava dele todos os dias, em lágrimas, como lidar com meus filhos, né? Porque eu não poderia perdê-los. Mesmo porque ele disse para mim que os meus filhos eram dele. E que eu não me preocupasse com meus filhos, assim, com coisas, né? Como eu nunca me preocupei, mas que eu precisava cuidá-los para ele, porque eram deles, era dele, né? Sim. E todo dia eu precisava descer ao Senhor para buscar dele, né, a direção mesmo, como no outro dia eu ia lidar com qualquer circunstância. E tinha muitas regras. Eu criei meus filhos, né? Eles tinham a liberdade, toda a liberdade, mas tinha os marcos que eu colocava. Sim. Né? E isso os fez crescerem, né?
bons filhos, que me honram, né, que são, meu filho é um é um marido assim, eu criei para ser um marido de uma mulher só, sempre ensinando na palavra, ele se tornou isso, se tornou um pai, não é um pai, meu filho, que meu filho me ouça. Mas assim, ele é um pai que ainda está amadurecendo, né, para poder criar desta maneira que a gente está falando, que você está expondo aqui. Ele tem seu livro, por sinal. Sim. E minha filha, né, também se tornou uma mãe, assim, uma esposa também preciosa. E mas não foi fácil, Pedro. Não foi fácil, porque eu sei que no coração deles tem algo ali, né? Eles sempre dizem para mim que que eles viam em mim também a paternidade de Deus. Eu acho que é reflexo da paternidade da lente, né? Que foi limpa no início É, da fé, né? O que é que se Vânia, diz para mulheres solos como eu? Porque aqui tem muitas mulheres aqui na live, muitas mulheres vão assistir e tem muitas sim, mulheres solos hoje, né? sim. Não, infelizmente essa é uma verdade, é uma realidade dura e cruel até, porque não é assim que Deus desenhou e um quadro desolador, realmente triste na sociedade. Anômalo, né? É uma coisa que ninguém merece, nem pai, nem mãe, nem Nem filhos, mãe. É. né? Mas eu acho que assim, se eu pudesse dar algum conselho, eu diria para a mãe e para o pai também, né? Porque às vezes são separados Isso. e não é só a mãe que ficou sozinha, o pai também está sozinho. Sim. E os filhos, olha, eu conheço história, eu vi isso, eu ouvi, tratei de pessoas com esse quadro. A pessoa já tem mais de 30 anos, está casada, já tem sua esposa, seus filhos. Quando seus pais decidem se divorciar, eles entram em crise. Então, quem sofre com o divórcio não são apenas as crianças pequenas, nos primeiros anos da sua vida. Maiores, gente maiores, que poderiam dizer, eles estão se, né, desestruturando lá. Não, é como se desmanchasse o ninho, é como se desmanchasse a casa e arrancasse a base que estava debaixo dos seus pés. Então, o meu conselho é, tanto para o homem quanto para a mulher que está só, cuide da imagem do seu cônjuge para seus filhos. Eu sei que mãe, que o pai foi embora, arrumou outra, deixou ela com problemas, com filhos, com todo um quadro de um peso que ela não foi criada para isso. Criada para ter. Não, ela não foi estruturada, ela não tem essa estrutura para carregar todo esse peso. Ela vai adoecer, ela vai se matar para fazer ali os dois papéis. Então, muitas delas têm muito rancor, têm muito ódio até. Então, eu digo assim: procure limpar a imagem Imagem. do pai dos seus filhos. Procure Isso. não manchar a imagem da Isso. mãe dos seus filhos, porque os filhos não suportam isso. Isso. Uma Não, das não. coisas. Eu dou esse testemunho, Pedro, que eu criei meus filhos amando seus pais, respeitando e honrando seus pais, seu pai. Então, Isso.
E isso fez toda a diferença na vida deles, né? Pois é, E, eu posso e afirmar para se você, tornou o, amigo do pai. Amigo do ó, pai. o sucesso seu, Vânia, está no fato de você não ferir o pai. Sim. E receber Porque a se, revelação do pai, não é também? sim, porque se você fere o pai, o seu marido, que é pai dos seus filhos, você está desmoronando o sagrado deles. Ah, Isso. mas ele é um bêbado. Não interessa. Ele é o pai. Eu me lembro, eu era ainda menino. Eu estava no sepultamento lá, tinha morrido o pai da família, morreu de cirrose, e os últimos anos não cuidou da família, a mulher que teve que se desdobrar e sustentar. E eu me lembro que eu era menino, eu me lembro de ouvir a mãe falando, aquela mãe falando, é, era o pai dos meus filhos. Não importa o passado dele, como é que ele levou os Isso. últimos anos. Era o Isso. pai dos meus filhos. Olha que coisa sagrada. Isso. E Então, minha mãe criou a gente assim, né? Que foi também deixada, né? Aos 36 anos, com 9 filhos. Ela que nos criou, né? Honrando o nosso pai todos os dias, tá aí. né? Ele merecia, Então, esse pai merecia? Não. O não, perdão não é por mérito. mas fez diferença na nossa vida, né? Ah, faz. Então é Na isso. vida dos filhos. Isso. Então, hã, O quer conselho que eu terminar? daria é esse: mantenha a imagem do cônjuge, porque você vai estar salvando seus filhos. Amém. Amém, filho. Afra Montano Miranda, né, diz que possamos a cada dia revelar a graça de Deus através dessa frágil figura, a frágil figura do Pai, né? Amém, amém. Verdade, que nós tenhamos revelação. A Auri disse como isso é verdade. A dor da mãe às vezes adoece os filhos. Verdade, Auri. Eu, Adoece mesmo. isso. O Cláudio está falando Falar. ali. Eu estou lendo aqui que Hum, o Cláudio está dizendo que guardar mágoa no coração é uma água suja, né? é Envelhecida isso. lá dentro. Claude Cast falar mal do pai e da mãe fere a justiça e o amor ao próximo totalmente. É A isso Ori aí. deve ser uma prioridade na relação pai-filho, pois possui legados. Isso. Aliás, eu vou agora ler quem pode testemunhar quem é Pedro, os seus próprios filhos. Então, Pedro é pai de 3 filhos, né? Os 3 casados hoje. A Abigail já esteve comigo em missões no Haiti. Foi através dela, né, que eu fui cair dentro da chácara Embaixadores, por sinal, né? Através de Jamê Nobre também, né? Que é um paizão que também me deu toda a referência, né? Mas eu vou ler aqui no livro, tem os endossos dele. O de Abigail eu vou dar uma resumida, vou ler o de Abner e uma resumida no de Pedro, tá? Então é Abner Sortica, Abigail Sortica e Pedro Sortica, viu? Então eu vou ler aqui rapidinho, só para poder testemunhar deste pai que vive e tem essa autoridade que enche o nosso coração de alegria. E nas escolas, quando chega a aula de paternidade, a gente já sabe o que vai acontecer, né, Pedro? Então, eu vi e tive muitas experiências e muitos jovens índios peruanos teve experiências profundas de perdão nessa aula de paternidade. Então, Deus derrama assim na hora sobre Pedro uma capacitação, um carisma, assim que é impossível alguém não se curvar ali ao perdão e perdoar o pai. Nós tivemos agora uma escola de 20 dias e houve também as mesmas coisas, e nós vimos jovens, né, sendo livres e tal. Isso não tem preço, tá? Então, Abner diz assim no livro: durante a leitura deste livro, pude sentir ainda mais a expressão do amor de Deus através da vida do meu pai. Posso dizer, eu vou ler chorando, tá? Não se preocupe, não, eu choro mesmo. Posso dizer que os principais desafios que vivi até hoje
o superei por ter uma referência como meu pai. Homem de inúmeras qualidades, cavalheiro, verdade, sábio, verdade, e que sempre nos instrui, assim como minha mãe, a buscar o reino e a vontade de Deus, verdade, testemunha. Crescemos escutando e vivenciando muitas histórias sobre os cuidados de Deus em suas vidas, as quais admiro ainda mais nos dias de hoje. Os anos passam e a minha gratidão aumenta por poder crescer em uma família cercada de amor, por meio do qual aprendemos bons valores e princípios e tivemos um modelo de autoridade que nos aproxima do Pai Celeste. Lembrem-se, queridos, o jardim tinha cerca e o pai descia todos os dias no fim da tarde para estar com o seu filho, Adão e Eva. Então, Abner, o texto que ele escreve reflete exatamente isso e que Pedro trouxe para a vida dele. E Abigail diz assim: pai, podemos falar essa palavra com a boca cheia, coração alegre, a memória repleta de lembranças, desde muito pequenos, de um pai presente, querido, amigo, apoiador e pastor. Espera, preciso correr para pegar uma caixinha de lenços, porque não vai dar para escrever esse endosso sem lágrimas, assim como foi impossível terminar este livro sem várias pausas para secar os olhos. Eu vou para o final, porque ela escreveu muita coisa bacana, mas eu vou para o final e ela diz assim: ele era aquele que segurava nossas mãos para atravessar a rua, que não gostava de gritaria e não precisava levantar a voz como a gente. Somente uma breve chamada de atenção já nos paralisava, não por medo, mas porque sua autoridade era nítida. Não havia dúvida quem estava no comando. E com essa mesma autoridade e doçura, também nos ensinava a palavra de Deus. Nós nunca nos cansamos de ouvir suas histórias e suas pregações, pois elas nos aproximavam do Deus Pai. Nos ensinou a temer, mas também a amar o Deus provedor que nos guia, que nos corrige e nos recebe em seus braços cheios de graça, perdão e amor. Verdade, tudo isso. No dia que Pedro me pegou gritando, mas o Ademir, como um colega na classe, eu fui chamada e fui repreendida quase 5 horas. De uma repreensão doce e de um amor sem fim. Pedro escreve: no telhado de uma casa recém-construída na chácara, estava eu assistindo meu pai fazendo uma instalação elétrica. Lembro-me que ele explicava passo a passo sobre as cores e a posição dos fios. Por volta de 20 anos depois, diante de uma situação um pouco complicada em Portugal, durante a pandemia, eu estava desempregado e apareceu a oportunidade de fazer a manutenção em motos elétricas. Nesse momento, aqueles ensinamentos eram o que eu mais precisava e por meio de uma videochamada, o apoio do meu pai, que me orientou com a mesma clareza e cuidado para que eu entendesse, como sempre faz desde que eu era criança, foi fundamental. Essa história é apenas uma amostra de como Deus cuida da minha vida através do meu pai, que sempre me orientou em todas as fases e esteve presente para ensinar e apoiar. Ler esse livro foi como reviver muitos dos momentos em que eu ouvia meu pai durante minha vida. E cada ensinamento fez um sentido quando eu passei a viver fora de casa e diante deste mundo de atribulações, onde todos os dias você tem confrontos da sua fé, da vida pessoal, profissional e econômica. Dentro do reconhecimento das minhas falhas como filho, eu me sinto abençoado e honrado por este homem de Deus, sábio, bondoso, sério, presente, entre muitas qualidades, o meu pai. Aleluia! Tudo isso eu posso, nós todos que passamos e estamos andando com Pedro há anos, nós podemos testificar e testemunhar. Tem irmãos aqui que andam com ele há mais de 40 anos. Eu ando com Pedro de 11 anos, que eu ando com ele, o Ademir, e com Isabel. Os 3 filhos de Pedro, Abner mora no Japão hoje, pode testemunhar de Cristo lá. Hoje é um pai, né? É pai hoje. Abigail, que acabou de voltar da Índia, depois de 9 anos na Índia, está nos Estados Unidos com seu esposo.
E Pedro está em Portugal, todos podendo relatar e também testemunhar, dar testemunho do Deus para Pedro se despedir. Liane disse que live preciosa. Verdade, Liane. Olha, aqui a gente podia ficar horas aqui, porque não tem fim uma hora, depois nós trazemos Pedro novamente, mas não tem fim esse assunto. Terapeuta Simone Barros diz: boa noite, a paz. Como lidar quando o pai tem seu filho preferido e sempre é nosso irmão? Sei que o caminho é o perdão, mas como lidar com isso? Uma pergunta, viu, Pedro? Você responde no instante. Vou ler o resto, porque a gente já está terminando a live. Já passamos aqui 20 minutos. Meus pais foram maravilhosos. Liane está falando, né? Meus pais foram maravilhosos. Cresci numa família maravilhosa. Mas o que eu acho mais maravilhoso na criação de Deus é que Ele nos fez resiliente. Que mesmo quando somos criados em lugares e experiências, aí ela vai terminar ainda, né? Como é bom. Sandrinha disse: como é bom te ouvir, Pedro. É bom demais. Ruth, preciso melhorar depois de ouvir esta live maravilhosa. Todos nós, Ruth, precisamos. E experiências, a Eliane continua, né? Experiências terríveis podemos ser curados nele. Viver as maravilhas que ele tem para cada um de nós. Verdade, Eliane, ele nos cura. Beijos, tia Vânia, Crisley, né? Tá falando. Beijos, tio Pedrinho e tia Bel, saudades. Tá lindo. Marijane, o Pedrinho realmente é um paizão. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida do Pedrinho. Muito amado e querido pela pessoa que é. E tenho gratidão pela vida de Pedrinho e Isabel. Amém. Pedrinho, responde essa pergunta. O que fazer quando o pai dá preferência a um irmão? Olha, é muito comum, isso aí não é raro. Não, eu ri não porque é raro, eu era a única que não era preferida dos 9 irmãos, né? Todos eram preferidos, menos eu. Eu conheço isso daí. Mas eu só posso dizer, que é muito complicado para o pai, para os pais, né? Quando eles os filhos condenam eles, né? Acusam eles de darem mais para um do que para outro. Eles sofrem porque eu não conheço nenhuma história de pai e mãe que conscientemente tem essa preferência, mas eu conheço casos de pais que, de repente, o filho tem ele enxerga, o pai enxerga no filho alguma necessidade, sei lá, alguma ligação por temperamento, tem também, porque às vezes o temperamento de um combina mais com o temperamento de outro, isso é no trabalho, isso é na escola, isso às vezes acontece em casa também. Nós somos de uma família grande, de muitos irmãos, e sempre tem alguém com quem você conversa mais. É assim, isso não significa que há uma rejeição pelo outro. Então, eu acho que os filhos devem tomar uma atitude perdoadora, de não se sentir rejeitado. Claro que rejeição é complicado, é outro assunto. Tem que ter outra live para a gente conversar sobre isso. Exato. Porque rejeição é espiritual, que é o que eu vivi. É totalmente rejeição, olha, perdoar, tá bom? Todo mundo já está consciente disso. Não é simples, mas não é simples mesmo, porque Deus, para nos perdoar, teve que entregar o filho dele na cruz. Não é brincadeira. Algo você tem que perder, né? Alguma coisa ele teve que renunciar, que arriscar, que perder. Jesus teve que ir até o fim, suar gotas de sangue e ainda derramar a sua vida na cruz do Calvário. Isso tudo para nos perdoar. Então, não é simples, mas o caminho é esse. E perdoar os pais. E quero aconselhar mais uma vez, filhos, se você acha que o seu pai, mãe, tem preferência por outro,
não leva em conta, O ame desconsidera mais, isso, né, Pedro? desconsidera, perdoa. Ó, Jesus falou, perdoa porque não sabem o que fazem, Isso. né? Às vezes, nós como pais também não sabemos o que fazemos. E não sabemos mesmo, né, Pedro? Mas amém. Amém. Tem muita. Nós era uma live de 40 minutos, nós já estamos em 1 hora e 24 minutos de live. Um grande Então, abraço a todos. eu vou pedir para você encerrar e vou pedir para você orar. Pedrinho, eu não falei, mas vou falar. Pedro é esposo de Isabel, tá? Isabel Sortica, uma mulher que está ali colada com ele, e é lindo ver os dois juntos, um cuidando do outro. A coisa mais linda. Quer ver? Olha a Isabel. Boa tarde, Bel. Deus te abençoe, linda, por cuidar desse homem precioso para todos nós. Vocês são um casal precioso. Então, nós estamos aqui dizendo para vocês, nós os honramos, tá? Pela caminhada, pela vida e pelo testemunho de Cristo na vida de vocês. Então, continue, permaneçam. Então, quem quer estar com eles, é só ir ali na Chácara Embaixadores, ligar, o telefone está aí, liga, marca, vai lá, quem está perto ali de São Paulo, eles moram em Paulínia, em um sítio, tem toda uma história belíssima que está sendo escrita pelo Ademir, né, que é o irmão de Pedro, mas Sueli, está ali sendo escrita toda essa história e todos vão conhecer também essa história maravilhosa de homens que não aparecem, mas que Deus tem plantado aqui no Brasil com toda a autoridade e poder. E eu vou pedir a Pedro para encerrar orando por cada um de vocês, para que Deus venha, né, e transforme, né, os corações solitários, né, e que ele revele a sua paternidade cada vez mais para todos vocês. Tá bom, Amém. queridos? E para toda a igreja dele na face da terra. Amém. Obrigado pelo carinho de todos. Agradecemos a Deus pelos nossos Amém. filhos, agradecemos pelos amigos, pelos irmãos. Obrigado, Pai, por tua infinita graça. Somos frutos da tua graça, do teu perdão, do teu amor, Amém. amor tão grande que levou o Senhor a entregar o próprio Filho por amor a nós, para pagar a nossa dívida, para nos resgatar, para nos guardar dentro do teu desenho. Obrigado pelos lares, obrigado pela minha esposa, meus filhos, obrigado por nossa estrutura de família que o Senhor desenhou e guardou durante esses anos e tem guardado. Guarda os nossos queridos que estão aqui na live, responda aos anseios, responda às dúvidas, responda, Senhor, aos corações inquietos, responda, Senhor, àqueles que estão ainda começando sentindo essa vontade, esse desejo de desfrutar do teu coração de pai. O Senhor é o Pai que se revela, que gosta de ser encontrado, de ser amado, de ser adorado, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Então, mostra o teu coração de pai, o pai dos órfãos, o pai das viúvas, o pai que recebe o solitário em casa, em família, o pai que compreende, o pai que tem ternura e autoridade. Seja com cada um daqueles que estiveram esse período na live, com aqueles que vão ouvir depois. Seja a tua graça, Pai, o teu amor, a tua presença doce, maravilhosa e contundente, poderosa, transformadora. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pedro, eu não tenho palavras para te agradecer. Todos nós, os Dâmeres, tá, que fazemos parte do projeto, não temos palavras para te agradecer. E vamos te trazer de novo. Vamos falar sobre rejeição, tá bom? Vamos continuar com paternidade e rejeição. Tá bom, muito obrigado.
Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que a live vai ficar gravada no Damaris, no Embaixadores e no meu perfil e no perfil de Pedrinho. Tá bom, queridos? Perfeito. Sigam eles lá. Perfeito. Beijo. Deus Beijo. abençoe vocês. Paternidade. A base que sustenta famílias e transforma gerações. Descubra verdades que podem mudar sua história neste livro. Garanta o seu agora pelo WhatsApp 19 992 29 7400. Fale com a Érica. Na terra como no céu, Pai. Não deixe para depois o que pode restaurar hoje.